A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Estamos aqui hoje, para a glória de Deus, irmãos, para estudar o livro do profeta Amós, né? De 12 profetas menores, o livro de Amós, ele é o terceiro. Aleluia. De 9 capítulos. Oh, glória a Deus. Hoje vamos estar vendo aqui o capítulo de número 1. Aqui de 15 versículos. Aleluia. Vamos estar estudando aqui a palavra do Senhor nosso Deus. Amém? O versículo 1 fala assim: as palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, as quais viu a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Os irmãos veem aqui, irmãos, que nos 9 capítulos, nós vamos aqui dar detalhes, né, da vida de Amós. Se os irmãos verem, ler todo o livro, irmãos, a ideia é essa aqui do estudo, ler todo o livro, os irmãos vão ver que ele não era profeta, mas foi escolhido pelo Senhor. Aleluia. Os irmãos vão ver que antes do grande terremoto que aconteceu em Israel, ele era de Judá, mas Deus o leva para pregar, aleluia, ele era ali daquela região de Judá, que era o mesmo país, Israel, mas Deus o leva da região de Judá para pregar em Jerusalém, ali, aleluia, qual a capital era Samaria. Os irmãos vão ver aqui, irmãos, aleluia, que ele vai pregar, irmãos, num contexto, eu não sei o que Deus hoje, na sua vida, ele tem levado você, mas Amós vai pregar num contexto, irmãos, que o povo aqui estava abastado, rico, isso falando financeiramente falando. A situação era assim do povo, e Deus leva Amós para pregar nesse contexto. Os irmãos vão ver que durante o livro, nós vamos dar isso em detalhes aqui para a glória de Deus. Amós, o significado do seu nome, significa carregador de fardos. Oh, glória a Deus. Versículo 2, ele disse: o Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz, os prados dos pastores plantearão, e cercar-se-ão o cume do Carmelo. Irmãos, os irmãos vão ver que no capítulo 1 e no 2, Deus vai usar Amós, irmãos, para trazer uma palavra de correção, uma palavra dura, por causa da situação do povo, irmãos. Os irmãos vão ver, aleluia, muitas coisas, irmãos, que nós vemos em outros profetas. Amós aqui, ele tinha suas particularidades, aleluia, e nós vamos aprender muito com isso, aleluia, nesses 9 capítulos aqui do livro de Amós, aqui para a glória de Deus. Versículo 3, assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco, e por 4 não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Irmãos, Deus usa Amós aqui, irmãos, para pegar coisas da prática, do serviço, do que os israelitas faziam, para trazer uma mensagem, que fala de trilhos de ferro, né? Era usado naquela época ali, aleluia, para falar, para que os israelitas, como nós hoje, irmãos, devemos entender e compreender a palavra do nosso Deus, aleluia. Versículo 4, por isso porei fogo à casa de Azael, e ele consumirá os palácios de Ben-Hadad. Os irmãos vão ver que tanto Haddad como Ben-Hadad e Azael foram reis da Síria. Se os irmãos lerem o livro de Reis, irmãos, vão ver lá que Deus usou Eliseu ali, pós Elias ser levado numa carruagem de fogo, para quê? Para profetizar, para ungir reis. E esses reis da Síria ele ungiu. E um deles aqui, que eu vou deixar para os irmãos lerem, irmãos, aleluia, no capítulo 13, 14, 15 ali, de Reis, para nós aprendermos a palavra. Deus dá uma visão para Eliseu, que vê eles, irmão, fazendo barbaridades. Os dois fizeram contra o povo de Israel, de crueldades, algo assim, irmãos, ó, terrível, de matar mulheres, homens, irmãos, de serrar a barriga das mulheres, irmãos, tirar o feto. Diz a história de colocar gato lá e costurar, irmãos, crueldade, coisas bárbaras. E Eliseu chorou, irmãos, quando teve essa visão. Versículo aqui, ó: bendito seja o nome do Senhor, aleluia. De número 5, e quebrarei o ferrolho de Damasco, exterminarei os moradores de Vale de Avém, e os que têm o certo de Bet-Eden, e o povo da Síria será levado a cativeiro. Aqui diz o Senhor. Irmãos, Deus estava falando que ia punir esse povo. Deus estava falando que ia vir contra esse povo,
para os castigar, porque a maldade que eles fizeram ao povo de Israel é muito grande. Irmãos, não é diferente nos dias de hoje. Tudo que o homem faz, ele colhe, irmãos. Seja na carne, corrupção, no espírito, a vida eterna. Versículo 6, assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza e por 4 não retirarei o castigo que levaram em cativeiro todos os cativos para entregarem a Edom. Sabemos que Edom, irmãos, na história, né? Quando vem Jacó e Esaú, os dois nascem, Edom era da descendência de Esaú, irmãos. Então eram primos ali. Um povo que estava guerreando, pleiteando contra outro, na história, na descendência, que eram primos ali. Irmãos, vamos no livro de Amós, irmãos, entrar muito na história do povo de Israel e nas nações ali. Hoje, o capítulo 1 é só uma pequena introdução que vamos estar falando aqui. Versículo 7. Por isso porei fogo ao muro de Gaza e ele consumirá os seus palácios. Gaza era a região ali dos filisteus, irmãos. Deus está dizendo que ia vir contra eles. 8. Exterminarei o morador de Asdod, que tem o cetro de Ascalon. Eu tornarei a minha mão contra Ecrom. O restante dos filisteus perecerá, diz o Senhor Deus, que era contra o povo de Deus. Todos que são contra nós, irmãos, a igreja hoje, o povo de Deus, diz a palavra, Jeremias 1,19, pelejarão contra vós, mas perecerão. Assim diz o Senhor. Aleluia. Versículo aqui de número 9. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro e por 4 não retirei o castigo, porque entregaram todos os cativos de Edom e não se lembraram da aliança dos irmãos. Aleluia. Irmãos, esse povo que era primos diretos de Israel, irmãos, sabiam, conheciam a história do Deus de Israel, sabiam da aliança que foi feita lá com os patriarcas, da promessa que Deus tinha contra eles, mas eles quiseram se levantar contra o povo de Deus. Irmãos, quem se levanta contra Deus cai, irmãos. O Senhor é aquele que abate, exalta, aquele que humilha o exaltado e exalta o humilhado, aquele que dá a vida, tira a vida, empobrece e enriquece. Versículo 10, por isso porei fogo ao muro de Tiro, e ele consumirá os seus palácios. Quando falamos de Tiro e Sidom, irmãos, que acabamos de acabar agora o livro de Joel, da história ali, quando Jesus falou, irmãos, esse povo tem uma história antiga contra o povo de Deus, irmãos. Então a sentença, minha é a vingança, assim diz o Senhor, vem, aleluia. 11, assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom e por 4 não retirarei o castigo, porque perseguiu seu irmão a espada, aniquilou as suas misericórdias, e a sua ira despedaçou eternamente, e conservou a sua indignação para sempre. Irmãos, Deus está prometendo que vai entrar como vingança. Deus está prometendo que vai abater os inimigos. Deus está dizendo que vai colocar os inimigos ali por escabelo de seus pés. Assim Ele faz a nossa vida, irmãos. Quem se levanta contra a sua vida e contra a minha, a Bíblia fala assim, ó: se fordes zelosos do bem, quem vos intentará o mal? Irmãos, fique firme na palavra, fique em obediência à palavra, que a vingança é do Senhor, irmãos. Versículo 12, por isso porei fogo a Temã, e ele consumirá os palácios de Bozirá, outros povos lá da área dos filisteus de Edom, que vinha contra o povo de Deus, irmãos. Versículo 13, assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon, e por 4 não retirarei o castigo, porque fenderam o ventre das grávidas de Gileade para dilatarem os seus termos. O que falamos aqui, irmãos, o povo era mau, era cruel, a malignidade estava no coração do povo, não é diferente dos dias de hoje, irmãos. A Bíblia fala assim, ó, que o mundo jaz no maligno. Irmão, se as pessoas não se arrependerem e aceitarem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, vão perecer, irmãos. Deus, Ele ama. Deus, Ele fala na sua palavra que Ele não quer que o homem pereça, mas que chegue ao conhecimento da verdade, o aceite, o receba, sirva a Ele, esteja com Ele, faça a vontade dEle, mas o homem precisa entender, aceitar, se arrepender e Cristo entrar na vida dele, irmãos. 14, por isso porei fogo ao muro de Rabá, e ele consumirá os seus palácios, com alarido no dia da batalha, com tempestade no dia da tormenta. Os irmãos vão ver que nesse capítulo 1 está falando muito de incêndio, de fogo. Irmãos, naquela época diferente de hoje, irmãos, a água era longe, poços, não tinha hoje a facilidade que tem, irmãos. Os corpos de bombeiro tem. Então, quando acontecia um incêndio, irmãos, a destruição na cidade e nos povos era terrível, porque as casas eram muito juntas, próximas umas da outra, irmãos, diferente da estrutura que é hoje, irmãos. Então, o incêndio devastava. Deus dizendo assim, irmãos, versículo 15, e o seu rei
irá para o cativeiro, e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Deus está dizendo que vai bater, irmãos, desde o maior até o menor, porque Ele é o Senhor, amém? Irmãos, capítulo 1 de Amós, vamos aprender muito nesses novos capítulos, vamos entrar mais fundo aqui na história desses povos, do que aconteceu ali com Amós, que não era profeta, irmãos, mas vamos aprender mais sobre a sua vida, sobre o que ele era, o que ele representava, carregador de fardos, irmãos. Deus vai falar muito conosco nesses 9 capítulos aqui, amém? Deus abençoe a sua vida, irmãos, deixe joinha, comentário, compartilhe esse link. Vamos juntos fazer a obra do Senhor enquanto é dia. A paz do Senhor Jesus.